Muito bem, senhoras e senhores, começando mais uma edição especial do seu Café com Velocidade, especiais de intertemporada, especiais de férias, chame como quiser, especiais do mês de janeiro, final de dezembro. Estamos aqui preenchendo o seu tempo de férias, o seu tempo sem Fórmula 1 com conteúdo sobre automobilismo, porque aqui é assim, a gente não para de trabalhar, trazemos as nossas análises aqui para este conteúdo especial, vamos falar de história, ou já falamos, porque também não sei qual ordem que vai É verdade, cuidado com isso. Especiais. Então, teremos conteúdos aí, temos e teremos conteúdos sobre várias coisas, e vocês vão acompanhar e estão acompanhando com a gente. E olha, eu acho que isso merece um apoio especial, hein? Afinal de contas, janeiro não tem Fórmula 1, aí o pessoal pensa em gastar dinheiro com outras coisas, praias, mar. Por que não continuar apoiando o Café com Velocidade? Continua apoiando, é importante. Não apoia só quando a Fórmula 1 estiver rolando, porque a gente tem toda essa preparação aqui para vocês, para fazer depois, quando começar a temporada regular, aí sim as lives, né, que vocês já estão acostumados. Mas hoje vamos falar de história da Fórmula 1. Eu adoro, né, falar de história da Fórmula 1 e estou aqui com ele, que também adora falar de história da Fórmula 1, porque viveu ela na sua plenitude, não é, senhor Fábio Campos? Vivi um pedacinho só. Olá para você, Bruno. Aleixo falou muito bem. A gente grava os especiais, e quem já acompanhava o Café o ano passado viveu isso, né? Foi uma confusão, porque a gente grava numa ordem e depois vai soltando em ordens diferentes. Então nós estamos gravando. Esse é um programa gravado. Como o Bruno disse, no final de fevereiro, pode ser na semana da pré-temporada ou pode até ser uma semana antes, as lives vão voltar. E para você ficar sabendo disso, você tem, que já pintou aqui na tela, agora volta, inscrever no canal e ativar o sininho, que aí você fica sabendo exato, ou seguir o Café nas redes sociais, que também serão evidentemente usadas para anunciar, né, as datas certinhas de 2025, mas já para vocês terem uma noção, é mais ou menos esse momento que a gente vai voltar com as lives, e aí engatando na temporada 2025 com tudo, né? Repito, vamos voltar antes da pré-temporada. A pré-temporada ela fecha exatamente, Bruno Aleixo, o mês de fevereiro. Os 3 últimos dias de fevereiro serão os 3 dias da pré-temporada: 26, 27 e 28. Então o Café ele volta ou no dia 24, ou pode ser que volte até no dia 17, dependendo do que acontecer, dependendo de agendas, dependendo do Bruno Aleixo, enfim, dependendo dessa turma toda, que só querem férias, só querem folga. Mas estamos aqui para falar de história que você adora muito mais do que eu, porque você é muito mais especialista do que eu. Mas nós vamos falar de uma história nem tão longínqua assim. É isso que eu ia falar. Não é a que eu mais amo, mas é uma história. Você gosta de falar de 82, 80. Eu daquelas lá. Né? Nós não vamos até lá. Explica para o ouvinte o que nós vamos fazer hoje. Hoje nós vamos falar de uma Fórmula 1 que todo mundo... É engraçado, né? As pessoas têm uma lembrança afetiva dessa época que nós vamos falar hoje, que é o início dos anos 2010. Você pode pensar, poxa vida... Por que você acha que elas têm uma memória afetiva dessa? Por que será que aconteceu? O que será que aconteceu no início dos anos de 2010 que traz tantas coisas especiais para a gente lembrar? Porque foi uma revolução na Fórmula 1, mudou muita coisa, né? Assim, começou a mudança mesmo em 2009, né? Com aquela mudança toda que teve no tamanho dos carros, nas asas, né? Voltou pneu slick, né? Mas de 2010 em diante, coisa começou a mudar muito, bastante mesmo, para o bem e para o mal, como vamos falar aqui hoje também, porque tem coisa que mudou nessa época da Fórmula 1, que está aí até hoje e graças a Deus está acabando. Acho que vocês já sabem do que eu estou falando, né? Mas vamos guardar a surpresa. Hoje nós vamos explorar aqui principalmente os anos aí de 2010, 2011, 12, 13, que foram os últimos antes da era híbrida. Por que faremos isso? Porque temos também um especial que já deve ter ido ao ar ou vai depois, não sabemos a ordem, sobre a era híbrida que começa em 2014. Mas hoje vamos falar começando aí pela temporada de 2010. Estamos fazendo uma volta no tempo de, digamos assim, 10 anos, né? Um pouquinho mais. Um pouco mais, né? Fazendo aí mais ou menos. Estamos dando um passo atrás no tempo aqui. Mas muita gente se lembra, né? Muita gente viveu essa época e acho que é legal relembrar, né, Bruno? Isso aí. É legal relembrar. Fábio Campos, que nessa época já tinha os seus 65 anos, já com certeza ainda se lembra muito bem do que aconteceu lá. Fábio Campos, para você, o início dos anos 2010, dessas 3 temporadas que eu citei aqui, 10, 11, 12 e 13, todas elas vencidas. Não são 3, são 4. Essas 4.
Ele mostra quem é velho, ele mostra quem é velho na O senhor tem alguma preferida, assim, que fala ao seu coração? É engraçado, né, Bruno? Porque o regulamento mudou mesmo, como você falou, de 8 para 9. Nós não vamos falar da temporada de 2009, até porque já tem aqui no canal. Basta você procurar. Se você está gostando desses especiais de intertemporada, é só você descer um ano atrás, rapidinho você vai descer. Nem tão rapidinho assim, né? Porque a gente faz live toda segunda, toda quinta, tem live pré-corrida na maioria dos GPs. Então tem conteúdo no canal. Mas você vai conseguir achar. Aí. Você vai conseguir achar pelas capinhas laranjas. Você vai conseguir achar lá um especial da Brown, do especial do documentário. Série, né? É o documentário. O documentário da Brown, e evidentemente ele passa muito por 2009, claro, porque foi o ano único da Brown. Então, a gente vai hoje falar de 2010, 11, 12, 13, que é a mudança foi antes de 2009, né, Bruno? Isso. Mas de 9 para 10, acontece muita coisa. A mudança de regulamento, que eu digo, né? Que você falou dos pneus, das asas. E, inclusive, é muito curioso, porque eu tenho, já passo aqui uma impressão totalmente pessoal e sem nenhum embasamento científico, eu tenho a clara impressão de que os carros de 9 para 10 ficaram bonitos. Os carros de 2009 eram muito esquisitos. A BMW, a própria Isso que eu ia falar, o que não é difícil, né? Porque os carros de 2009 eram um horror, né? O que nós estamos falando? Que é aquele regulamento que alargou a asa dianteira e espichou para cima a asa traseira. Então ficou aquele carro com aquela configuração esquisita. E os carros foram totalmente proibidos, os penduricalhos aerodinâmicos. Então eles ficaram quadrados, né? Pareciam umas caixinhas. Então a Renault... o carro da Renault parecia um Lego, né? Parecia um carro de Lego. Só que para 2010, como eles exploraram o regulamento, os carros passaram a ter curvas, não os apêndices aerodinâmicos, mas eles passaram a fazer desenhos mais ousados nas carenagens. E não só por isso, mas enfim, eu tenho essa sensação, que eu já começo falando, não tem nada de científico, que os carros de 2010 são muito mais bonitos. Porque se você pega a Renault de 2009, era esquisitíssima. A Renault de 2010, que muda para aquela pintura amarela e preta, que era belíssima, já era um carro muito mais bonito. A McLaren de 2010 é um carro muito bonito. A Ferrari de 2010 já vem com um desenho muito mais... A Mercedes, né? A primeira Mercedes ali, né? A primeira Mercedes era muito bonita, porque ela era um preto e prata. Isso, preto e prata. Ela era um preto e prata. Então é muito interessante essa primeira sensação. Mas aí a gente teve coisas muito mais importantes. E eu considero, Bruno, já falei isso aqui no Café várias vezes, eu considero 2009 a pior temporada que eu me lembro em qualidade das corridas. A pior. Não foi boa mesmo. Em ter corridas boas. Eu me lembro claramente, porque como era a época do videocassete, Bruno Aleixo, não era a época como eu gostava de um videocassete. Olha como é que cara velho, cara. Adorava videocassete. Hoje você aperta ali, hoje você tem um arquivo, você põe no pendrive, você põe na televisão, é muito melhor hoje. Mas ele é saudosista até nisso, meu Deus. Sem graça. Mas eu me lembro que eu ficava ali guardando as corridas melhores do ano. Eu tinha esse hábito. As melhores corridas do ano eu gostava de guardar. Né? E 2009 eu me vi nesse dilema. Que corrida guardar? Interlagos, que foi a melhor corrida do ano, e a meia corrida na Malásia de 2009. Mas eu já estou fugindo da pauta, porque eu estou falando de 2009, né? Em 2010, por que eu estou falando isso? Porque em 2010 a gente teve o começo do campeonato com excelentes corridas. As primeiras corridas de 2010 foram muito boas. Austrália, Malásia, né? A gente vai ter um especial de pistas aqui nessa intertemporada também, ou vai ter, ou já teve, a gente nunca sabe. Mas é sempre bom também lembrar de certas pistas. Fique ligado no canal, se você não viu ainda na nossa página, vai ver. E se você não observou, às vezes está lá, faça favor de observar. Então, Bruno Aleixo, houve uma mudança não só visual, como houve uma mudança, eu acho que 2010 foi o do grande impacto. E pelo ano que foi, pela disputa que teve, 2011 foi diferente, 2012 ganha pela uma situação que a gente viveu, né, em 2024, que é a diversidade de vencedores. Então, tecnicamente, Bruno Aleixo, 2012 seria a minha escolha. Mas o impacto de 2010 para mim foi mais na questão sentimental, digamos assim, foi mais marcante. A primeira corrida de 2010, né, que foi no Bahrein, né, ela tinha assim uma quantidade de coisas novas, né, para a gente se acostumar com aquilo ali. E aliás, foi no Bahrein. Só fazer uma observação que é importante, é o seguinte, num traçado diferente.
Eles usaram um traçado lá bem que, lembrado, né, bem lembrado. passava por dentro, ele tinha umas curvas meio fechadas, assim, uma Na hora parte que eles chegam ali na 4, eles entravam Isso. para a parte de dentro, Isso. né, fazia um pedaço que só foi usado depois em 2020 pelo circuito externo, era aquele mesmo pedaço. Só que ele não voltava, ele fechava lá na curva, lá no final. Nesse caso, ele voltava, era um trecho horroroso. Horroroso, travado, coisa né? absolutamente desnecessária, né? Porque matou a curva 4, que sempre foi a grande curva da pista ali. Exatamente. Era um traçado todo fechado, cheio de curva fechada, parecia meio um cartódromo ali, né? E marcou, né, a estreia e reestreia, Schumacher voltando para a Fórmula 1, que para mim foi... Isso. Falei, puxa, aí essa foi para mim o grande momento. Falei, puta, o Schumacher vai voltar, teve que assistir essa corrida com olhos mais atentos, né? Schumacher não é nem só isso, depois de 3 temporadas, né? Não é nem só isso, né, Bruno Aleixo? Por que eu estou falando dessa questão de 2010, de ser um ano que marcou? Você foi na ferida. Porque não é só a volta do Schumacher. Que a volta do Schumacher era uma coisa que não era uma coisa certa. Estrondosa, né? Foi estrondosa. Bom lembrar. Não é como o Alonso, por exemplo, que saiu da Fórmula 1 em 2018, mas que tinha ali deixou ali uma brecha para voltar. E acabou voltando e está até hoje. A despedida do Schumacher, não. O rompimento Schumacher e Ferrari deu ali a ideia do fim. Né? Todo mundo viveu aquele Interlagos 2006 como se fosse o adeus mesmo, a última corrida, né? O grande finale. Então, quando o Schumacher anunciou... Você lembra que primeiro o Schumacher esboçou voltar para substituir o Massa? Você lembra? Para substituir o Massa, Chegou Só que ele não aguentou, né? Se eu não me engano, chegou a ser anunciado. Se eu não me engano. Não, ele foi anunciado e aí ele foi para a pista com uma Ferrari de teste emprestada por um sheik lá, uma coisa assim. E aí ele foi para a pista em Fiorano e não aguentou, né? A verdade é que não aguentou. Assim, fisicamente, não aguentou. Ele tinha tido um acidente de moto muito sério. De moto. Ele tinha machucado o pescoço, né? Ele tinha tido um acidente de moto, porque o Schumacher nunca parou, né? Inclusive, isso foi o acidente dele foi no momento em que ele estava... Eu parei aqui justamente, fiz associação com o esqui. Né? E com o esqui, mas ele teve quando ele sai em 2006, ele sai fazendo várias coisas, e uma das coisas que ele faz é correr de moto. E ele sofreu um acidente, machucou acho que o ombro e tal. E aí quando ele volta para testar a Ferrari em 2009, que era uma Ferrari emprestada, mas já com elementos de 2009 ali, que ele mesmo não estava acostumado mais, que era pneu slick, né? Aí ele sentiu. Né? E aí a gente lembra, né, Bruno, como que foi a participação do Badoer. E aí eu fico pensando se ele, não só do Badoer, do Fisichella. O Fisichella, que depois assumiu no lugar do Badoer, não conseguia fazer nada com aquele carro. Então eu fico pensando se ele não falou, não, eu posso passar vergonha. Não vou. E é importante falar o seguinte também, né? O Schumacher estava voltando para a Mercedes, que é uma espécie assim de volta da casa original dele, né? Com comércio e tal, mas a Mercedes tinha comprado a Brown. Então, na prática. É isso que eu ia falar, rapidinho. Porque o que é o impacto de 2010? Não é só a volta do Schumacher, é a entrada da Mercedes no lugar da Brown. A gente tinha o Button indo para a McLaren para estrear com outro Hamilton. A gente tinha em 2010 a estreia de Fernando Alonso pela Ferrari, que também foi uma coisa altamente aguardada, ansiosamente aguardada. Então, essa entrada para 2010, a gente tinha a gente teve uma das maiores expectativas para uma temporada que eu me lembro. Sem falar o Kubica na Renault, né? Também. Sem falar o Kubica na Renault. E dizer que também saía da BMW, e a gente tinha, pasmem, Bruno já esbarrou no assunto, a gente tinha a estreia de 3 novas equipes. 3 novas equipes. Então, imagine você que não viveu o frisson de uma temporada com todos esses ingredientes. Alonso indo para a Ferrari, Button campeão do mundo indo para a McLaren, Schumacher voltando, Mercedes entrando, 3 equipes novas. Uma loucura. E a gente ainda tinha o Rubinho na Ferrari, o Rubinho na Williams. Rubinho Williams. Aqui para os brasileiros ainda tinha o tempero do Rubinho na Williams. Porque o Rubinho, só para essa explicação para quem não se lembra, o Rubinho praticamente encerrou a carreira em 2008, né? Porque ele terminou o ano, a Honda saiu, ele não tinha equipe para correr. E aí aconteceu, vocês com certeza vão clicar lá e vão assistir o especial do documentário da Brown, onde se explica um pouco dessa volta do Rubinho, nessa contratação do Rubinho pela Brown. Então ele meio que renasceu ali
fez aquele ano na Brown, né? Vou dar um spoiler de um especial. Vou dar um spoiler de um especial de um ano atrás. O que me marcou muito nesse documentário da Brown é o Rubinho contando que tinha contrato para as primeiras 4 corridas e não tinha. Só depois que foi renovar. O primeiro, assim, 4 corridas e pronto. Impressionante isso, né? É incrível. Mas essa expectativa para o começo de 2010 foi a segunda vez. Você falou de começou no Bahrein, né, Bruno? Foi a segunda vez que começou no Bahrein. Aí agora eu tô puxando aqui de memória. Começou em 2006 no Bahrein também. E estamos às vésperas de quebrar essa sequência, porque a Fórmula 1 2025 começa, para a minha total alegria, começa na Austrália. Porque eu sempre digo que a Austrália tem cara de abertura de campeonato. Apenas isso. E também, como aquela pista da Austrália é uma porcaria, já corre lá e fica livre de uma vez, né? A pista do Bahrein é muito melhor, sem dúvida nenhuma. A pista do Bahrein é muito melhor. Mas eu falando pelo lado de quem está assistindo esse programa, Bruno, já está ali contando as horas para começar a 2025. Então eu já estou jogando um aperitivo. Bom, vamos falar um pouquinho então das coisas específicas de 2010, pegando primeiro esse ponto que o Fábio falou aí, que eu acho que foi o grande, assim, a grande bomba, assim, né? Que eram 3 novas equipes entrando na Fórmula 1, né? Abriu-se, né? Essas 3 vagas, várias equipes concorreram assim para entrar. Entrou a Espanha, que era a antiga Campos, que não é a equipe do Fábio Campos, né? A equipe do ex-piloto Adrian Campos. Mas tem uma ligação sentimental muito forte. Saudoso já Adrian Campos, né? Sem dúvida. Mas aí ele não teve condições financeiras, vendeu a equipe e comprou um empresário que agora me fugiu o nome, que era espanhol também, e colocou o nome de Espanha. Entrou a Lotus, que era a Lotus do Tony Fernandes, que detinha na verdade era o grupo Caterham, né? Que pegou o nome Lotus. Né? E pegou o nome Lotus. A gente explica isso também num especial que a gente fez aqui, esse eu e o Banniman, não sei se já foi, não sei se ainda vai, sobre o DNA das equipes. E a gloriosa Virgin, que era a equipe do Richard Branson, né, que tinha entrado na Fórmula 1. Na verdade era a Manor das categorias de base, como se fosse uma Prema dos dias atuais. Mas ela entrou como Virgin, né, nesse primeiro ano. O nome Virgin, mas a equipe era a Manor, né? Pois é. E, inclusive ela tinha uma inovação lá, que era o projeto do carro todo feito por computador, né, uma coisa meio inovadora e tal, que não adiantou muito, porque o carro não era grande coisa. É uma equipe de vanguarda, Bruno Aleixo, porque é para onde a Fórmula 1 está caminhando. Né? 2030 proibiu o túnel de vento e os carros serem feitos só em CFD, como fez a Virgin. Esses caras entraram, né, com a promessa de que ia ter uma mudança no teto de gastos, ia ter um teto de gastos futuramente, né, tudo. E não Pior do que isso, né? A sacanagem que foi feita, isso foi uma das maiores cafagestagens da história da Fórmula 1, porque, vamos lembrar, essas equipes entram para tapar o buraco da saída da Honda, da saída da BMW, da saída da Toyota, que saíram ao final de... A Honda já tinha saído, né? Mas ao final de 2009 saem essas outras 2 também. Então, para tapar esse buraco, né, numa atitude de desespero até, eu diria, desespero que pode vir a assolar a Fórmula 1 no futuro, por isso que a gente bate tanto na tecla aqui de que apenas a GM/Andretti, seja como for chamada, é pouco, porque, né, ciclos acontecem, e nesse momento era um ciclo muito baixo, né, de equipes da Fórmula 1. A Fórmula 1 ia ficar com pouquíssimos carros. Então, na medida que essas grandonas saíram, a Fórmula 1 ali apressou um processo, já começou errado aí, porque tem muita gente, Bruno Aleixo, que ou por desconhecimento, ou por pura maldade mesmo, sacanagem, eu diria, joga muito da culpa dessas 3 equipes do fracasso delas, apenas nelas. Tem muita gente que eu já ouvi, diversas vezes. Tá vendo? Aquelas 3 equipes valiam nada, para que coloca? Não deveria, e não sei o que. Eu lembro do narrador falar, não pode andar esses carros lentos, mas a culpa não era só delas. A culpa não era só delas. Foi feito tudo a toque de caixa, foi feita uma cafagestagem enorme, porque não só prometeram para essas equipes limite de orçamento, entrem que terá um limite de orçamento. Elas já entraram operando sobre um limite de orçamento que nunca houve. Nunca houve, exatamente. E nesse limite de orçamento, aí é que vem o problema. Esse limite de orçamento aderido, que alguns poderiam aderir, teriam vantagens, outros não. Mas como ele não veio, tinham limitações, tinham coisas que eles não podiam fazer. Tinham horas de desenvolvimento que eles não podiam usar
porque eles já estavam aderindo a um regulamento que nunca veio. Ou seja, essas equipes quebraram. Quebraram. A que ficou mais tempo foi a Manor, né? Que ficou até 2014, né? 2015, não, né? A Manor, eu me lembro de tirar uma foto do lado da Manor em Monza em 2016. 16. Ela era aquele carrinho bem branco, vermelho e azul. Isso. É porque ela não chegou no regulamento de 2017, nenhuma das três chegou, mas a Manor ainda chegou até 2016, né? A Caterham foi até 2014, né? Isso, a Caterham foi minguando também, né? Elas foram minguando. A Espanha mingou com 3 anos, a Caterham... A Caterham, ela chegou a ter uma parceria com a Renault que parecia que ia ser frutífera, né? Que ela ia ser a equipe que mais ia se destacar. Mas acabou não sendo, né? Quem mais se destacou foi a Manor mesmo, que inclusive marcou ponto em Mônaco com o saudoso Jules Bianchi, né? Se eu não me engano, Bruno Aleixo, eu vou até procurar aqui. Se eu não me engano, a Caterham chegou a correr com Mercedes, ou eu estou enganado? Não, correu com Renault, isso eu tenho certeza. Não, Renault eu tenho certeza também. Mas deixa eu pegar aqui, quer ver? Deixa eu pegar a escalação dos motores deles aqui, quer ver? Eles correram... não, eles passaram Cosworth e depois Renault, é verdade. Não tem Mercedes, não. Quem correu com a Mercedes foi a Manor. A Manor, né? A Manor correu com o motor Mercedes, quer ver? Vou confirmar aqui também, ó. Tivemos também 2 brasileiros, né, envolvidos aí nessa jogada, que foi no ano de 2010 mesmo, que foi o Bruno Senna na Espanha, que era a pior de todas, né, tanto que foi a que durou menos, Sim. E o Lucas de Grassi, na Manor, quando ainda era Virgin, né, lá no comecinho, em 2010. Isso. Inclusive sofreu um acidente em Suzuka. Só confirmando aqui, Bruno, em 2016 a Manor já era motor Mercedes. Eu confundi ela com a Caterham, mas veja só, né? 2016, na era dos motores turbo, motor Mercedes, o melhor, e a Manor chegou a correr com ele, mas não deu certo. Foi uma pena, mas assim, realmente era muito lento, né? Eram 3 equipes que fizeram uma categoria à parte lá no fundo do grid, né? Inclusive tem um acidente em 2010 com o Mark Webber na Espanha, né? Em Valência. Que ele decola na traseira de um carro desses, né? E levantou toda essa discussão sobre a lentidão dessas equipes, desses carros dessas equipes, né? Porque era uma coisa meio perigosa ali mesmo. Mas eu acho que a discussão sempre foi errada, porque a discussão sempre foi focada só nas equipes. Isso. Não foi focada no processo, nas limitações, né, no pouco incentivo. Eu me lembro várias vezes do Eccleston falar: nós não precisamos dessas 3, essas 3 não fazem diferença nenhuma, podem sair, podem sumir. O cara não teve nenhum tipo de... Alguns dizem que ele ajudou num momento ali, que ele deu uma ajuda financeira, mas a maior parte do tempo, sabe, não fez o que a Fórmula 1 faz hoje, que é dar condições de regulamento favoráveis a quem está chegando. Né? Isso a Fórmula 1 está discutindo, dá algumas coisas para a Audi na questão de motor, e há uma enorme discussão, uma enorme controvérsia, mas a gente viu também no especial da Brown, né, a importância de se estender a mão para aquela equipe. Tenho certeza que todos se arrependeram, mas a importância de estenderam a mão na questão de motores, liberaram, a McLaren assinou, liberou, porque a McLaren podia vetar. Então, nesse 2010, 11, 12, 13, 14, enfim, esses anos que a gente está esbarrando aqui, não houve nada disso. Essas equipes foram jogadas aos leões, digamos assim. E não sobreviveram. Poderiam ter sobrevivido também, claro, cometeram seus erros, sim, tiveram ali as suas gestões, mas eu nunca vou me esquecer, Bruno Aleixo, de uma entrevista do Tony Fernandes durante um treino livre em Hockenheim para a Sky Sports. O treino livre em Hockenheim Hockenheim ficou o quê? Até 2019, né? Então deve ter sido 2019, 18, por ali. Eu me lembro dele dando uma entrevista para a Sky Sports durante o treino livre, e eu me lembro dele falando: fui trapaceado, tentei, tinha a intenção de ficar, minha intenção era fazer um time sério, um time forte, e fui ludibriado. E ele falou com todas as letras. Jamais vou me esquecer dessa entrevista. Realmente triste, né? Triste sim. Só colocar uma... Você falou dos 2 brasileiros, o Bruno Senna, né? E o Lucas de Grassi. Lucas de Grassi. Eles fizeram um ano só, né? O Bruno Senna não. Fizeram um ano. O Bruno Senna voltou depois. A gente vai falar mais pra frente na Renault Lotus, né? E depois na equipe Williams. Fez uma temporada. Seu microfone tá dando um mau contato aí, Bruno. Meu microfone? Tá dando um mau contato. Fala aí. Melhorou. Alô. Agora melhorou. Melhorou. Só para o pessoal que não estiver lembrando aí, só um pequeno
uma pequena lembrança aí, ó. Pra vocês verem, tá aí o carrinho da equipe Manor, né? Era Vou bonito colocar esse aqui na carro. tela. Tá dando pra... Era bonito, carro bonito. Esses Equipe carros eram bonitos. Manor Verde. É isso aí. Muito bem, vamos para o nosso próximo tópico aqui, ó, sobre a temporada de 2010. Não tem uma fotinha da Caterham aí, da Espanha? Não tem, né? Vamos procurar aqui, temos também. A gente Vamos põe, procurar. qualquer coisa a gente coloca na edição. Esses programas eles têm um processo de edição, qualquer coisa a gente coloca. Bom, em 2010 tivemos também algo muito relevante, né? Talvez as pessoas nem se lembrem, mas foi uma temporada pela primeira vez desde 1994 sem o reabastecimento. Reabastecimento tinha sido inventado lá no início dos anos 80, lá com a Brabham, Nelson Piquet ali, né? Aquela coisa toda. Aí foi proibido, depois voltou em 94, aquele fatídico ano, né, de 1994, e ficou na Fórmula 1 durante anos, até 2009, quando foi proibido, né? A partir de 2010, os carros tinham que largar com combustível para chegar até o final da corrida, com a ideia do pessoal era forçar a ação a acontecer na pista, porque durante a época do reabastecimento, de fato, muitos pilotos lançaram mão da estratégia para conseguir ganhar posições na corrida, ao invés de ganhar posições na pista. Então os caras falaram assim, bom, vamos privilegiar a pista ao invés do reabastecimento. Você gostava do reabastecimento, seu Fábio Campos? Não me incomodava, não. Como você falou muito bem, né? Os anos 2007, 2008, era assim, pela dificuldade de ultrapassar daqueles carros, a estratégia virava a única coisa. Então você tinha muita corrida decidida nos boxes. Você tinha pouca ação de ultrapassagem. Esse final dos anos 2000 foi muito... Os anos 2000 foram pobríssimos em ultrapassagem. Pobrérrimos, paupérrimos, como queiram falar aí o português. Né? Você tem ali uma temporada ou outra, você tem uma ação ou outra ali que acontece, mas de 2000 a 2009 é uma coisa. De 2010 a 2019 é outra completamente diferente em termos de ultrapassagem. Mesmo com o advento do DRS. Mesmo, e vocês sabem que a gente aqui não compra ultrapassagem de DRS. Tem gente que compra, embala, embrulha, abre, parte, engole. Nós não. Mas mesmo separando as coisas, a gente teve nível de corridas muito melhores nos anos 2010, 11 até 19, né, separando por década, né? Se a gente for olhar... Eu até acho que não é só a questão da pista, dos carros. Eu acho que os anos 2000 também foram muito pobres em termos de piloto. Acho que foi uma geração horrorosa. A virada para 2010 é completamente essa escalação que nós estamos falando aqui. 2000 a gente tinha o quê? A gente tinha muito Trulli, muito Coulthard, muito Mazzacani, muito... são pilotos, né, muito mediano, Frentzen. São pilotos você pega esses caras, mesmo os caras que ganharam alguns títulos em 2000, por exemplo, o Mika Hakkinen, né? O Mika Hakkinen é ruim? Não, é um bom piloto. Mas é um piloto espetacular, assim, que você fala, putz, nessa... Sabe? Não é assim. Então, eu acho que é uma era, assim, um tanto quanto... Bem colocado, Bruno. O Mika Hakkinen talvez sofresse nessa geração de Leclerc, de Russell, não vou nem falar Hamilton e Verstappen, mas essa geração que tá vindo de Norris, o Mika Hakkinen talvez... Alguém vai descabelar agora, né? Você tá comparando o Norris com o Mika Hakkinen, que ganhou 2 títulos mundiais. Nós estamos falando de geração. Tô só dando exemplo de alguns. Performance, né? Por um, não. Calma. Performance e recurso, né? Eram pilotos que tinham menos recursos, assim, recursos de pilotagem mesmo, né? Enfim, não era uma boa geração. Isso eu acho que afetou muito isso daí. E essa questão do reabastecimento... Vamos pegar rapidinho, antes de você entrar no reabastecimento, vamos pegar aqui a escalação do ano 2000. Olha os pilotos. Alesi Barrichello, Burti, Button, Coulthard, De La Rosa, Pedro Diniz, Fisichella, Frentzen, Marc Gené, Nick Heidfeld, Johnny Herbst, Ed Irvine, Gaston Mazzacani, Mika Salo, Ralf Schumacher, Jarno Trulli, Jos Verstappen, o pai, Jacques Villeneuve, Alexander Wurz e Ricardo Zonta. Olha a escalação do ano 2000. Estou pegando o ano inicial da década. Olha a diferença, né? Olha a diferença. Aí agora a gente vai para a escalação, para a gente voltar para a pauta, a escalação de 2010. Aí você tem Alonso, Button, aí você tem também o De La Rosa, de graça, Timo Glock, só que aí você tem Hamilton, você tem Hülkenberg, você tem Kubica, você tem Felipe Massa, você tem Nico Rosberg, você tem Sebastian Vettel,
Você tem pilotos, Mark Webber, que tá um pouco abaixo, mas era um bom piloto. Enfim, você também tem uns pilotinhos assim, meia boca, né? O Christian Klein. Não, sempre teve. Né, sempre teve, mas eu acho que comparando gerações né, sim, não tem você como. Nesse ano de 2010, Bruno Aleixo, você tem 6 campeões do mundo. Assim, já hoje, né? Olhando hoje para trás. Então você tem em 2010 Alonso, Button, Hamilton, Rosberg, que viria a ser campeão do mundo, ainda não era, Schumacher e Vettel. Então você tem muito campeão do mundo nessa estatística, né? É isso aí. E o Schumacher que foi o rei do reabastecimento, da era do reabastecimento, né? Ele brincava, ele e o Ross Brown ali brincavam com isso aí. E aí os caras falaram, chega desse negócio, vamos largar com combustível. E a grande mudança de cara foi o tempo dos pitstops, né? Que, não sei se você lembra, mas era uma coisa meio assombrosa, assim, porque um pitstop com reabastecimento, dependendo da quantidade de combustível que o cara colocava, durava 8 segundos, 9 segundos, 10 segundos, né? Pô, os caras de um ano para outro começaram a gastar 5 segundos, 4 segundos. Hoje gasta 2, né? Hoje gasta menos ainda. Se bobear menos. Se você piscar, gasta 1,88, né? Pois é. Os caras já estão brigando nessa linha aí. Então, o fim do reabastecimento também foi uma grande mudança, né? Eu, pessoalmente, mas aí é uma coisa pessoal, não quero que volte, nada mas eu gostava do reabastecimento. Eu gostava porque eu adorava essa parte de estratégia, de ver quem está com mais combustível, quem está com menos, quanto tempo demora no box. Eu achava divertido acompanhar a corrida com isso. Mas eu tenho consciência que atrapalhava mais do que ajudava, né? E foi uma boa sacada aí acabar com o reabastecimento em 2010. Muito bem, vamos para frente. Temos mais coisas aqui de mudança só em 2010, hein? Outra mudança, senhor Fábio Campos, em 2010, que essa vigora até hoje, né? Tem as outras também, mas essa chama muita atenção, que é a pontuação, o sistema de pontuação, né? Que mudou, desde 2003 estava em vigor aquele sistema de 10 para o vencedor, 8 para o segundo, 6 para o terceiro, aí 5, 4, 3, 2, 1 pontuavam os 8 primeiros, né? E aí mudou para esse sistema que está até hoje, com 25 para o primeiro, 18 para o segundo, 15 para o terceiro. Muito para melhor, na minha opinião. Mudou muito para melhor. Essa pontuação aqui de 10, 8, 6, 5 é aquela famosa regra anti-Schumacher. Sim, entrou em 2003, justamente em 2003. Os caras, o Schumacher ganhava todas as corridas, eles falaram assim, bom, vamos... A ideia, né? Se o campeonato não acabar na Hungria, como estava acabando... Se o campeonato não acabar no meio do ano, igual estava acontecendo, vamos colocar uma margem menor para a vitória e tá tudo bem. Até que em 2003 funcionou, porque foi até a última corrida, né? Foi em Suzuka. Mas aí em 2004 o Schumacher falou, vocês querem assim? E aí já ganhou. Tipo, acabou assim, na Bélgica. Não acabou na Hungria, acabou na Bélgica. E aí sim, essa pontuação a partir de 2010, né? Valorizando a vitória e incluindo mais equipes no bolo dos pontos, que também é importante, principalmente com essa entrada das nanicas aí. Aí eu já posso ter um pouco de divergência, mas botar os 7 pontos do primeiro para o segundo, até hoje isso tem efeito. Ficar administrando não é. A gente viu na temporada de 2021. Ficar administrando não é o que vai resolver a situação. Depende, claro, da margem. Mas ir para cima, ganhar a corrida. 7 pontos é muita coisa nessa Fórmula 1 atual. Então, essa mudança, na minha opinião, essa foi uma das boas. Depois veio em 2017, né? 18, aí põe esse ponto para melhor volta, que acabou. Né? Que acabou. Acabou em Abu Dhabi, agora na última corrida de 2024. Foi-se embora essa regra esdrúxula do ponto para melhor volta. É isso aí, da pontuação é isso, né? E, de 2010, então, só alguns fatos aqui. Então, alguns a gente já citou, né? Mas vamos falar aqui rapidinho, o retorno do Schumacher, né? Importante. Muitas estreias de pilotos, falamos Alonso na Ferrari, Button na McLaren, Rosberg na Mercedes, Rubinho na Williams, Kubica na Renault. Já falou disso, você pode pular. Já falamos, estou só relembrando aqui para a gente finalizar 2010. A decisão do campeonato na última corrida, com 4 pilotos, né? Isso aí é um detalhe importante, hein? Esse final de 2010, né? Que o final de 2010 infelizmente, nasce o DRS na ideologia por causa do final de 2010. Né? Já vamos falar dele. Vamos falar dele. Ele vai entrar em 2011. A gente vai chegar em 2011. Pois Você está querendo passar um pouquinho cada ano, entendi. Rapidinho. A disputa do Vettel com o Webber, né? Durante todo o ano também foi muito interessante, né? Tiveram aquela batida lá na Turquia, né? Uma briguinha legal aí. Grande Prêmio da Turquia de 2010. Isso. Jamais pode ser esquecido. Porque não só esse acidente dos dois, mas daquela briga
belíssima das duas McLaren. Eu já coloquei no Twitter várias vezes, coloco toda hora. Talvez seja o vídeo que mais eu já repostei lá no Twitter. Que depois se repete em 2011. Uma briga parecidíssima, também na Hungria, também com as duas McLaren. A pista da Hungria era muito boa, mas, enfim, pistas a gente fala em outro momento aqui nessa intertemporada. Mas, bem lembrado, né? Na mesma corrida, teve o acidente entre as duas Red Bull. Né? Eu me lembro claramente da imagem do Adrian Newey, ele fecha a pasta dele e vai embora. Essa do Adrian Newey, ela pode ser Azerbaijão, do Verstappen, 2018, do Verstappen. Eu confesso que eu estou confundindo, mas uma dessas duas, o Adrian Newey simplesmente fecha a pastinha dele, vai-se embora, levanta da mureta e vai-se embora. Não tem mais carro na corrida? Tchau para vocês. Não, essa é que o Vettel sai do carro e faz assim, né? Isso. Eu não vejo como culpa mais do Weber do que do Vettel. Não, barbeiragem do Vettel. Não, barbeiragem você foi muito cruel. Eu acho que foi uma forçada um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Barbeiragem do Vettel, que ele repetiu na Bélgica com o Button, lembra disso? Um acidente muito parecido. Ele foi ultrapassar o Button, saiu do vácuo. Ali ele joga para cima do Button. Saiu do vácuo, perdeu o carro e bateu. Não me vinha com essa. A da Turquia é um raspão que acaba se transformando num acidente de avião. Mas acho que foi diferente a manobra. Não acho que é barbeiragem, não. Acho que é dividida. E por último aqui de 2010, não podemos deixar de citar o famoso, histórico e triste Fernando Svester DNU para o Felipe Massa em Hockenheim, né? Sim. Esse também é um momento triste aí que, na minha opinião, talvez até mais do que o acidente na Hungria, sepultou a carreira do Felipe Massa, acabou com ele, porque perdeu completamente. Já tinha acontecido, inclusive, né? Já tinha acontecido. Foi um ano depois do acidente, né? Na verdade, isso foi um fator também que não escapou desse dia, né? Um ano após o acidente, ele ia ganhar a corrida na Alemanha e a Ferrari deu essa ordem para ele ceder a vitória ao seu companheiro recém-chegado, Fernando Alonso. E aí acabou com a carreira do Felipe Massa. Um ano que jamais pode ser esquecido por isso. Por a ordem de equipe da Ferrari, a Red Bull com Weber e Vettel disputando o campeonato também, com o Alonso e o Button, né, que tinha chance matemática. Não, o Hamilton. 2010 era o Hamilton. Era o Hamilton, né? Era o Button eliminado. 11 era o Button. Eu sempre troco. Eles fazem a penúltima corrida no Brasil. O Vettel estava atrás na pontuação do Weber, mas ganhou aquela corrida. Red Bull não mandou inverter. Porque o Vettel escreveu certo por linhas tortas. Não manda inverter. O Vettel que vence na penúltima corrida do ano, estando atrás do seu companheiro de equipe em pontos. Isso nos dias de hoje é absolutamente impensável. Impensável. Cederia. Hoje, nos dias de hoje não teria conversa. E a imprensa aplaudiria. E aí a Red Bull, com essa situação, a Red Bull vence. Essa foi uma vitória do esporte. Porque a Red Bull, que não deu a ordem, vence o campeonato diante da Ferrari, que deu a ordem. Essa ordem que o Bruno está dizendo. Muito bem, vamos passar para 2011 então rapidinho, continuando aí nessa mesma toada, né, de Fórmula 1 de 15 anos atrás, né, 14 anos atrás. 2011 então... Para fazer a ponte com 2011, rapidinho, essa corrida de Abu Dhabi 2010, que dá o título Vettel, o primeiro do Vettel, o Alonso fica preso atrás do Petrov, a corrida inteira, tenta colocar o carro em um momento lá, chega a espalhar na chicane, e aí, algum gênio, com G, tem não, com J, tem a brilhante ideia, tem a brilhante ideia, com J, porque é na ironia que eu quero falar. A gente tenta falar errado e a cabeça fala, não erra, fala certo. Mas é um gênio com J, que decide, não, vamos criar uma asa para abrir, porque o Alonso como se tivesse sido um absurdo o Alonso perder aquele título por não conseguir passar o Petrov, que é uma coisa bonita do automobilismo. Faz parte, né, do automobilismo. E aí, por isso, para te dar a deixa, Bruno Aleixo, nasce o DRS em 2011. Nasce o DRS, que foi divulgado assim, quase que por acaso, né? Não sei se eu meio que me deparei com aquilo, assim, olha, vai ter um equipamento. Sim. Falei, Eu lembro da minha reação. Eu falei, olha, vai ter um equipamento para facilitar a ultrapassagem. Ok, o que é? É um negócio que fica na asa, que vai abrir. Aí eu falei,
Mas e aí tinha a explicação do 1 segundo, né? Quando aí tiver veio 1 segundo, abre. Exato. Aí veio a explicação de 1 segundo que eu parei de fazer e falei oi, né? Que foi o só vai poder ser usado pelo piloto que estiver 1 segundo, a menos de 1 segundo atrás do adversário. Aí eu, não, aí não. Aí ficou ruim. Então, quer dizer, o cara que está atrás, em desvantagem, ele vai ter uma vantagem por estar em desvantagem? Tá errado. Aí, e era exatamente isso, né? Eu me lembro assim que eu me lembro que a primeira vez que eu olhei para o DRS e falei assim, isso é um absurdo, foi no GP da Turquia de 2011, que tinha aquele retão lá, depois daquela chicane, depois daquela curva grande, curva 8, né, que é aquela grandona, aí tem uma chicane, eles entram numa reta e ali eles usavam o DRS. Eu me lembro da cena, assim, de ver a imagem do helicóptero, um carro passando pelo outro, assim, com uma diferença de, sei lá, quase 70 km por hora de diferença, assim, indo embora. Falei, não, isso aí, eles não... Eu me lembro de pensar assim, desse jeito, falei, isso não vai continuar, porque não é competição, isso é absolutamente ridículo. E cá estamos nós, em 2025, com ele até hoje, né? Se despedindo, mas se despedindo, mas texto, porque uma temporada não é pouco. Se despedindo de algo que passou quase 15 anos aí na Fórmula 1 e formou uma geração de fãs de Fórmula 1 que não entendem como funciona uma disputa. Eles acham que disputa é daquele jeito. E não é. Muito mais do que isso, né, Bruno Aleixo? Além disso que você falou, né? Formou uma geração de pilotos dependentes do sistema, porque o piloto vai usar, né? Chega a ser até natural. Claro. O piloto não vai ignorar a ferramenta. Como é que eu chamei antes? Advento se espalhou por categorias do mundo afora. Se espalhou. Me lembro que a DTM adotou, a Fórmula 2 adota, a Stock Car criou a sua versão, não é necessariamente a asa, porque é um carro de turismo, mas criou ali o seu artifício. Né? Então, nós não vamos ficar entrando muito nesse assunto, porque a gente vai entrar ao longo do ano, mas o prejuízo é enorme, né? O prejuízo é enorme, e aí vai ter sempre aqueles que falam, né? Não, mas precisa, o carro não ultrapassa. E eu sempre digo, deveria ter se discutido sempre o carro. Por quê? Quais alternativas? O que fazer? Hoje, com motor híbrido, você tem alternativas de impulsionamento da energia do motor, você tem várias coisas que poderiam ter sido discutidas nesse ano, nessa década e meia, né? Que você falou 15, né? Temporadas. Nessa década e meia poderia ter sido discutido várias coisas, mas não. A maioria, não todos, claro que não. A maioria se sentou em cima, dizendo, precisa, porque sem ela não ultrapassa. O que é uma falácia. Uma falácia. Né? A gente teve um grande prêmio de 2019 em Abu Dhabi, em que a asa estragou. Não sei se você lembra disso, Bruno. Ficou metade da corrida a asa estragada. E a gente teve várias coisas acontecendo naquela corrida. Várias. Eu lembro do Bottas fazendo corrida de recuperação. Abu Dhabi 2019. Tenho claramente aqui na minha cabeça. Então, Bruno, só para não deixar passar, porque é um momento histórico mesmo. Você fez muito bem de trazer esse item, esse tema. Nasceu ali um artifício que empobreceu as ultrapassagens. Foi muito mal usado. Até mesmo permanecendo esse tempo todo, poderia ter sido melhor usado, melhor estudado, melhor, digamos assim, com melhores opções a cada final de semana, com estudo do vento, com várias coisas. Até nisso poderia ter sido melhor usado. Muito bem. E em 2011 também tivemos uma mudança que também está aí até hoje, que foi a entrada da Pirelli, né? E qual verdade, foi o grande... 2010 era Bridgestone, em 2011 entra a Pirelli. Bridgestone, e em 2011 entra a Pirelli numa situação que era o seguinte, os caras queriam pneus que se desgastassem mais, eles queriam mais dinamismo. Né? A filosofia do negócio. Eles queriam que uma fabricante de pneus fizesse pneus que durassem pouco, né? Que é um contrassenso, né? Você pensar, como é que eles iam conseguir fazer isso? E a Pirelli topou o desafio, né? Fez. Não consigo achar assim que a Pirelli tenha tido assim um prejuízo de imagem. Pelo contrário, está na Fórmula 1 até hoje, né? Então acho que funcionou, mas o começo foi bem impactante, porque eu não sei se eles erraram ou se era o que eles queriam mesmo, mas tinha corrida que os pneus mal chegavam a durar 5 voltas, né? E tinha toda aquela imagem do pneu mesmo se esfarelando, né? Ficando pedaço de pneu pela pista, assim, era um negócio meio
meio diferente, né, do que a gente estava acostumado a ver até então, porque os pneus Bridgestone, que eram os que equipavam a Fórmula 1, eram pneus normais, né, que o Vettel chegou a fazer uma corrida em 2010 na Itália, que ele parou só na última volta, porque era obrigatório trocar o pneu. Sim. Os Bridgestone, muito se fala nisso, né, Bruno Aleixo, de que a Bridgestone saiu por não ter topado a ideia. Muito se fala disso, né, que a Bridgestone, isso é meio extraoficial isso, né, mas muita gente fala que a Bridgestone falou, não, eu não quero fazer um pneu que se desgasta, que é isso? Né? Então há esse descolamento, né? Porque há uma fabricante de pneus para carro de rua, isso não é esse o propósito. Embora, evidentemente, você aprenda alguma coisa você tira. Mas é um descolamento. Você não está fazendo um pneu. Alguém vai dizer, não, pneu de carro de rua não tem nada a ver com carro de Fórmula 1. Sim, mas como aprendizado de vários componentes químicos que tem na borracha. Então, você está falando, a Pirelli não sofreu um dano de imagem? Hoje eu acho que não, mas na época. Na época sim, mas. Superou, né? Se falou muito disso, né? Em 2011, foi a primeira vez que eu fui numa corrida lá fora. Foi a primeira vez que eu fui assistir uma corrida lá da Fórmula 1 na Europa. E lá tinha uma coisa que não tinha aqui, que era o Engineered to Excitement. Ou seja, o slogan da Pirelli era projetamos o pneu para o entretenimento. Porque com isso ela fazia questão de dizer o nosso pneu se desgasta porque a gente quer. Pode comprar o pneu para o seu carro. É a mensagem que ela queria passar. Então ela precisou de uma campanha muito forte. E eu estou falando isso porque eu via cartazes, banners. Ela fez uma campanha muito forte lá fora na Europa para passar essa questão para as pessoas. O pneu se desgasta. Claro, tinha toda a informação. O mundo da Fórmula 1 sabia. Jornalistas, claro, cobriram. Tudo isso foi muito discutido na época. Bom, vai fazer um pneu que se desgasta? Né? E muita gente gostou. A primeira impressão foi positiva. Porque em 2011, 12, 13, você teve corridas muito imprevisíveis, piloto que caía de rendimento. Houve uma aceitação ali muito maior. Hoje não, hoje o caminho está... isso está sendo cada vez mais devagarzinho reduzido. Mas eu achei que 2011 foi demais, assim, meio confuso, a corrida era confusa, né? Os caras paravam com 3 voltas de corrida, já tinha cara parando no box para trocar pneu, era meio confuso o negócio, assim. Não sei, mas isso aí foi nos outros anos também, isso não foi só no primeiro, não. Nos outros também. Não, sim, o Raikkonen perde uma corrida na China, em que ele vai da liderança para 8º, assim, em 2, 3 voltas, porque o pneu dele simplesmente acabou. O Raikkonen de Lotus, foi 12 ou 13, porque o Raikkonen estava de Lotus. Então foi 12 ou 13. Então isso foi uma filosofia ali que era muito mais forte, para quem não assistiu. É muito mais assintosa. Hoje o pneu também tem seu limite proposital, mas hoje cada vez mais se caminha nos testes da Pirelli em Abu Dhabi, pós-temporada 2024, se testou justamente os parâmetros inversos. Evitar o superaquecimento, diminuir o superaquecimento, diminuir o graining, deixar o pneu mais resistente, um passinho de cada vez na direção contrária dessa que o Bruno está dizendo de 2011 com a entrada da Pirelli. Para finalizar aqui 2011, 2 fatos relevantes aqui, né? Um foi o acidente do Kubica no Rally, né? Que é impossível a gente deixar de falar, né? Que no início, ainda nos testes da pré-temporada, né? Em 2011, ele sofre um acidente de Rally e encerra sua carreira, né? Ele nem pilota em 2011, né? Ele ainda volta depois de 2017, 18 na Williams, 2019 na Williams, numa situação totalmente desfavorável ali. O Kubica praticamente quase perdeu um braço, né, no acidente. E a gente teve também em 2011, aí na Lotus, que o Kubica era o piloto, né, era Lotus Renault Lotus, nunca sei direito quando era. Porque depois inverte o nome, né? Pois depois inverte o nome. O substituto do Kubica foi o Nick Heidfeld, né? E depois o Bruno Senna, que o Nick Heidfeld vai meio mal assim na temporada. E aí eles colocam o Bruno Senna no lugar para fazer as últimas corridas a partir do GP da Bélgica. Isso, que é uma miniatura que nós sorteamos no final do ano. Isso, exatamente. Da Lotus do Bruno Senna em 2011. Eu só ia confirmar aqui que o Kubica ele volta em 2019 na Williams. Faz aquela temporada com o Russell, inclusive. Curiosamente, ele marca um ponto e o Russell não, mas é dessas questões absolutamente
né? Absolutamente enganadoras. Não, havia, foi por não acaso. havia a menor competição entre Russell e ele. Russell muito melhor. Depois o Kubica fez 2 corridas pela Alfa Romeo em 2021, não fez, Bruno Aleixo? É porque ele foi piloto de testes, né, da Alfa Romeo. Eu não lembro se fez corrida. Ele era piloto de testes, se eu lembro. Fez corrida, quer ver? Eu vou confirmar aqui. Já eu confirmo aqui. Qual que é o outro fato? Enquanto ele confirma aí, aproveite. Você falou outro fato além do Kubica, qual que era? O Bruno Senna. A entrada do Bruno Senna no lugar do Nick Heidfeld, que tinha substituído. Já confirmei, o Kubica faz os grandes prêmios da Holanda e da Itália de 2021. Classifica, corre, faz a corrida. Substitui... Não me lembro quem que ele substituiu, não. Agora a memória tá... Deve ser o Giovinazzi, não? Que estava na Alfa Romeo. Deve ser o Giovinazzi. Que o outro piloto era o... Daqui a pouco eu confirmo isso também. É um programa de confirmações. Vamos confirmar. Programa de confirmações. Muito bem. Enquanto ele confirma, não se esqueça de entrar e dar o seu apoio aqui pro café, porque estamos aí na intertemporada fazendo esses especiais. Aproveite para apoiar a gente aqui, tem um programa de apoio com todas as faixas. O Fábio Campos vai explicar as faixas, porque ele explica muito bem, tá aqui aparecendo aqui na tarjinha aqui embaixo, você já tá vendo, ó. Apoiadores das faixas Cappuccino, Extra Forte, Premium. Recebem conteúdo. E tem a Café com Leite também, né? O dessas 3 já tem o benefício de lives extras nesse 2025 também. Mas como o Bruno Aleixo falou, você tem 4 faixas, está aqui na descrição do vídeo também, se você quiser se informar melhor, ler com mais calma. Você tem 4 faixas de apoio, é muito importante o seu apoio ao canal, porque os nossos apoiadores é que nos impulsionam a fazer vários sorteios, várias premiações, sortear ingressos, sortear miniatura, fazer cobertura do GP do Brasil em loco, no estúdio, tudo isso graças aos nossos apoiadores. Então, se você está assistindo, está gostando, está conhecendo o café agora, considere apoiar. Você tem 4, como o Bruno Aleixo falou, você tem 4 faixas. Alguma vai se adequar mais a você e... para quem pode investir mais, para quem pode investir menos, e você pode apoiar via Pix, que é aquele apoio que o Banniman sempre fala aqui no canal, né? É o apoio em que todo o seu investimento vai direto para o café, porque não tem taxa, não tem que abater, não tem que reduzir a taxa do YouTube, a da outra plataforma. Então, se você quiser ajudar diretamente, o Pix é rápido, é fácil, você escolhe o dia que você quiser e acabou o problema. Então, você pode apoiar o café de várias maneiras e em várias faixas, não é isso, Bruno Aleixo? Muito bem, ó. Caminhando para o final aqui, vamos falar também de 2012, né? De 2011 agora? Temos que falar de 2012. 2011, vamos falar de 2012, é porque agora as partes de mudanças no regulamento já vão ficando menos, né? Mas 2012 foi a temporada mais saborosa. 2012 foi uma excelente temporada, né? Em termos técnicos, assim, que eu me lembrei, assim, para fazer a nossa... Aqui, antes de você falar, informação. O Kubica substituiu o Raikkonen nos grandes prêmios da Holanda e da Itália. Correu ele com o Giovinazzi. Eu não me lembro o que aconteceu, se o Raikkonen ficou doente, o que aconteceu. Talvez tenha sido Covid, porque né, era 2021. 2021, né? Deve ter sido. Pode ter sido coronavírus, mas enfim, o Kubica correu essas 2 pela Alfa Romeo. Pois é. Bom, 2012, que eu me lembro da parte técnica que a gente teve, foi aquela mudança na frente, né, dos carros, né? Porque tinham que todos os bicos tinham que ficar mais baixos, né? Assim, as asas dianteiras tinham que ficar mais baixas. E aí a gente viu aqueles carros com aqueles degraus assim no bico, né? Que era um negócio meio esquisito, né? Assim, não é necessariamente muito... o bico, aqueles bicos esquisitos, né? Que aqueles são de 2014. 2014, né? Só para as pessoas não confundirem. É o degrau, aquele que a gente tinha. A Ferrari era muito claro, a Red Bull. Tinha uma equipe que não tinha, a McLaren não tinha o degrau. McLaren não tinha, mas é porque a frente já era baixa, né? Assim, a frente ia mergulhando. A questão ali era baixar a frente do carro, né? E aí o da Ferrari era assintoso, né? Que era um degrau enorme, assim. Vou pegar uma imagem aqui. O da Caterham era muito assintoso. Aí você tinha todo mundo. Você tinha a Force India, a Lotus tinha um degrau mais suave, era mais suavizado. Então você tinha a Mercedes tinha um degrau forte. Então você tinha todos os carros tinham um degrau no bico, né, Bruno? Era um negócio meio esquisito, né? E como você falou, né, independente de ter tido alguma mudança técnica ou não, essa temporada de 2012, acho que desses anos aí que a gente está falando, foi a melhor, né? Foi a temporada, assim, que teve 7 vencedores diferentes nas 7 primeiras corridas, né? Ela é parecida com 2024 nisso, né? Ela é bem parecida, ela lembra. 2024 foi mais assintoso, mas ela lembra, porque as corridas também não eram esse espetáculo, mas, assim como 2024, mas você tinha uma imprevisibilidade, que naquela época era, digamos, assim como hoje, né? Assim como 2024 choca por ser depois de 2023, 2012 também veio depois de 2011, que foi um passeio do Vettel, né? Que foi aí, ó, Bruno Aleixo achou aí ótimo. Nós falamos aí, ó.
Olha lá o degrau ali. Onde é o número 5 ali, ó, exatamente ali. Todos os carros tinham aquele degrau. Mas eu acho esses carros muito bonitos. Eu não sei se você concorda, mas eu continuo achando essa geração de carros. Não, eu acho que não são feios como os de 2009, né? Mas também, você vê que eles ficaram bonito muito mais curvilíneos, né? Ficaram bem mais. É. Essa Ferrari é uma das mais bonitas, eu acho. Ela é muito bonita. Mas o que eu estava dizendo, Bruno? Eu estava falando algo que eu esqueci. Sobre a temporada parecer com 2024. Dessa questão do rodízio de vencedores. Né? Da situação de você não saber quem vai ganhar. Mas isso também, 2024 é melhor. Não só porque teve uma amplitude maior, recorde de dobradinhas, 4 equipes ganharam várias corridas no ano, não só os números de 2024 foram mais exitosos, mas 2024 é mais real. A imprevisibilidade, não sei se eu vou conseguir fazer o ouvinte entender. A imprevisibilidade de 2024 era mais real, mais calcada em realmente desempenho dos carros. A imprevisibilidade de 2012 foi mais aleatória, foi mais circunstancial, foi mais coisas que se encaixaram em corridas que levaram a ela. Tanto que ela acaba. Ela começa em 2000, ela começa nas 7, como o Bruno falou, as 7 primeiras do ano tem 7 vencedores diferentes, mas depois esse número vai ainda continua. Não é que um só ganhou, não é isso. Mas esse rodízio acaba. E em 2024, tirando o pedacinho, comecinho da Red Bull, ele durou quase que o ano inteiro. Só que em 2012 a gente teve a decisão do título, né? Decisão do título em Interlagos na última corrida. É bem lembrado. Em 2012, ao contrário de 2024, houve briga pelo título real. Em 2024 não houve briga pelo título real. Houve ameaça de briga pelo título. São coisas bem diferentes. E a decisão de 2012 é muito legal, né? Porque o Vettel acaba rodando, né? Ele é acertado, né? Ali na curva do lago, né? Interlagos, volta em último com o carro todo amassado, batido, faltando pedaço do assoalho e tal, e tem que fazer uma corrida de recuperação, uma corrida que começa a chover, depois começa a chover de novo, aquela corrida típica de Interlagos, né? E o Vettel sai passando um monte de piloto e tal, é uma decisão tensa, né, e difícil, assim, uma decisão emocionante, né? Uma decisão real, né? Foi uma decisão, uma decisão real. Um duelo, assim, que se materializou na última corrida do ano. E quem chegasse na frente ali, eles chegaram com a diferença, eu vou confirmar aqui. Eles chegaram com uma diferença o Alonso e o Vettel, eles vinham dos Estados Unidos, né? O Alonso precisava ganhar a corrida e torcer para o Vettel chegar atrás. Se o Alonso consegue chegar pontos. Em segundo, 13 pontos. O Alonso consegue chegar em segundo, que seria suficiente para ele ser campeão, mas o Vettel acho que chega em quinto ou sexto na corrida, uma coisa assim. E fala no Brasil? Pega aqui o resultado. No Brasil, Pega aqui o resultado para você agora. Título, né? Resultado do GP do Brasil de 2012. Button vence, Alonso em segundo, Vettel em sexto. Isso, sexto, lembrava. É isso Ou aí. Seja, o Alonso marca 18, o Vettel 8, e aí tira 10 se não é suficiente. Mas quase, né? Foi por pouco aí. Foi, porque, como você falou, a largada deu ali uma mudança na prova completa, total e completa de perspectiva, né? Nessa temporada a gente teve o retorno do Kimi Raikkonen, depois de alguns anos também correndo de rally, né? Bem lembrado. E ele volta para a Lotus, um contrato milionário, né, para correr na Lotus. Lá era um contrato por produtividade, né? E o Raikkonen ganhou muito dinheiro aí nesse contrato aí com a Lotus. E foi muito bem, né? A verdade é essa. Eu até diria, não sei se você concorda comigo, mas é uma das melhores fases da carreira do Raikkonen, essa fase Lotus aí. 12 e 13. Essa e a da McLaren no 2003, 4, 5 ali. As duas boas fases do Raikkonen, né? Não, essa Lotus era uma delícia de ver. Porque ele ganhou 2 corridas com essa Lotus. Isso, exatamente. Ganhou corrida em 2012 e ganhou corrida em 2013. Absolutamente fantástico, absolutamente fantástico. O carro era lindo, né? A Lotus preta e dourada. Então isso é uma segundo piloto era o Romain Grosjean. Agora, é verdade, tem uma questão também, Bruno, olha que interessante. Estava pesquisando aqui para fazer esse programa, né? A McLaren, ela ganha 7 corridas em 2012. É mais do que ela ganhou em 2024, sendo campeã de construtores. É muito curioso, né? Não foi campeã de construtores esse ano, mas olha só, ela ganhou 7, a McLaren ganhou 7 corridas em 2000, 10 corridas em 2005, ganhou 8, se não me engano, em 2007. Todos esses anos ela ganhou mais corridas do que ela ganhou em 2024. Mas ela foi, olha a imprevisibilidade, mas ela foi campeã de construtores em 2024, mesmo ganhando menos corridas do que nesses anos que eu citei. Curiosidade bem...
E tivemos a despedida do Schumacher, aí sim a despedida definitiva, né? Aqui no Brasil, Interlagos, né? Sim, sim. A última corrida dele, né? Que ele dá uma volta antes da corrida, né? Na volta de instalação do grid, ele dá uma volta com uma bandeira da Alemanha, e usa um capacete lá, uns escritos e tal. Foi Última essa que o corrida Pelé foi. Não, a do Pelé foi de 2006, né? Foi a da Ferrari. que ele foi dar a bandeirada e esqueceu, né? Não. O Pelé esquece da bandeirada de 2002. Eu tô falando que o Pelé posa para aquela foto com o Schumacher, aperta a mão dele. É uma imagem icônica. Ficou uma imagem belíssima dos dois ali se cumprimentando. Mas essa não foi na despedida da Ferrari, se eu não estou enganado. Muito bem. E o último ano dessa nossa série aqui que nós estamos lembrando, 2013, né? Último ano dos motores V8 aspirados, antes da era híbrida. Não muitos destaques, né? Foi um ano, né, dominado amplamente, né, pelo Vettel a segunda metade, né? Que ele faz as 9 seguidas, que era o recorde antes do Verstappen bater, né? O Alonso chegou a ganhar, acho que 2 corridas, né, na primeira metade, e parecia que estava bem, mas depois a Red Bull disparou e o Vettel ganhou o campeonato na Índia, né? Não foi? Naquela pista da Índia lá? Sim, era aquela imagem boa icônica, também. né? A imagem icônica da louvação ao carro, né? Que ele desce do louvação carro. ao carro, Nesse ano de 2013, a gente teve a estreia do Hamilton na Mercedes. A gente falou no final do ano passado, né? Final de 2024, o Hamilton se despedindo da Mercedes. Em 2013, ele estava estreando na Mercedes. E muitos consideraram um grande erro, né? Um grande erro. Largar a McLaren em boa forma, pegar uma Mercedes mais capenga, né? E acabou sendo um movimento genial, né? Porque olha o que foi a McLaren depois e olha o que foi a Mercedes, né? Pois é, e esse carro da McLaren já é um ano, já é o primeiro ano, ruim, de passo, né? para trás da McLaren, né? Com o Pérez, né? O Pérez foi para o lugar do Hamilton. Pérez e Button. Lá na McLaren. Sim. Pérez e Button, era a dupla. Bateram bem, né? Um no outro, assim, deu umas brigas. Uma assim, outra corrida só. E esse carro da Mercedes, para quem não se lembra, era aquele carro que acabava com o pneu em 2 voltas. Eles faziam a pole, né? Geralmente, assim, classificavam muito bem. E em 2 voltas acabava o pneu, assim. E aí eles iam ficando para trás. Mas esse ano também, esse ano a gente, né, hoje olhando e lendo sobre esse ano, a Mercedes no meio do ano ela largou o ano. Ela jogou tudo para 2014 e com total razão, né? Mas não dá para dizer que estava errado. A Mercedes foi uma equipe que hoje eles contam, né? Gente que já saiu, Rosberg já falou sobre isso. A Mercedes esquece o carro de 2013, vamos focar em 2014. Pois é. E também o último fato relevante aqui, só para falar de 2013, o último ano do Felipe Massa na Ferrari, né? Uma despedida assim... Sim, nós esquecemos de falar do Rubinho, né? Que também teve o seu último ano aí em 2011. O Rubinho em 2011, né? Rubinho em 2011, ele se despede da Fórmula 1 daquele jeito Rubinho, né? Não querendo despedir, né? Porque ele queria continuar. Aquele jeito, Rubinho? Eu não entendi essa sua... porque o Rubinho ele queria continuar, né, na Fórmula 1, e aí tentando negociar com a Williams, e a Williams atrás do Bruno Senna, e aí eu lembro que foi uma briga por causa de negócio de patrocínio, um levou patrocínio da empresa tal, outro da empresa tal, e o Frank Williams acabou optando pelo Bruno Senna em 2012, e o Rubinho foi para a Fórmula Indy, fazer o ano dele lá na Fórmula Indy em 2012, que também não foi muito bem, né? E o Felipe Massa se despede da Ferrari em 2013, vai para a Williams a partir de 2014. É uma despedida meio, né, assim, melancólica, assim, né? Não foram bons anos depois que o Alonso chegou lá, né? Principalmente depois do que a gente falou aqui no começo do especial do glorioso momento Fernando Sfester-Denil. Acabou atrapalhando bem a carreira do Massa, voltando a 2010. O final de carreira do Massa na Ferrari não foi... não foi grande coisa. Bacana, ele sofreu muito com o carro, ele viveu um momento meio Sérgio Pérez, né? De não conseguir, de ter uma coisa bem, aquela que você fala assim, o cara não consegue, né? Ele não consegue. E 2013 ele até termina um pouquinho melhor, se eu não me engano. 2013 foi que 2012 ele começa... Em 2013? Não, 12 que é a troca do lacre do câmbio. 12 é a troca do lacre. Em 2012 ele começa muito mal. Em 2012 ele não consegue parar na pista, tanto que a Ferrari troca o carro, né? Que é uma coisa inédita na história da Ferrari. A Ferrari não tem como filosofia... entender, ocupa no carro, toda aquela história do Enzo Ferrari e tal, eles trocam o chassi do Felipe Massa, falam assim, não, esse carro tem algum problema, porque não é possível que o cara não consiga ficar na pista.
E hoje é uma prática. Hoje já é diferente, mas por naquela outros- época era meio inédito, assim. E trocaram o chassi do Felipe Massa. Melhorou um pouquinho, 2012 para frente, mas ainda foi muito mal, né? E é isso, muito bem. Terminando então esse especial. Espero que vocês tenham gostado aí, né? A gente pesquisa bastante aqui para trazer essas informações aqui para vocês. E mais alguma coisa aí a acrescentar, senhor Fábio Campos? Não, acho que deu para a gente dar uma boa ideia para as pessoas, né? Do cenário, das mudanças, de algumas novidades, do impacto de algumas coisas. Acho que ficou bem bacana. Acho que merece o like, você não acha, não, Bruno? No vídeo? Merece o like. E sabe o que merece também? O que merece? Além do apoio que a gente já falou aqui, se inscrever no canal, né? Outro dia eu estava olhando aqui, precisa se inscrever no canal, poxa vida, entendeu? Inscrever lá no canal. Tem muita visualização e pouco inscrito no canal, eu acho. Tem que ter mais inscrito no canal. Vamos se inscrever no canal aí, pessoal. Você que está assistindo e não é inscrito, não custa nada. Sempre lembrando, para complementar o que o Bruno está dizendo, se inscrevendo no canal, você vai saber a data exata da volta das lives, né? A volta da cobertura, o início da cobertura da temporada 2025, com as lives, interação, né? Participação além da velocidade, café com velocidade, tudo vai voltar. Tudo no seu tempo, calma. Mas nesse momento é tempo de especiais, não é isso, Bruno Aleixo? É isso aí. Muito bem, voltamos então na próxima segunda-feira, então, com mais um especial aqui para você no Café com Velocidade. Fique ligado e vai dando sua opinião aí nos comentários também, se tem alguma pauta que você quer, porque vamos ter sempre especiais aí para frente, não é isso? O calendário de 2025 tem paradas, como teve o de 2024. Então, podemos colocar especiais durante o ano, por que não? Deem suas sugestões. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo Café com Velocidade. Valeu!